Muito bem. Bom, acho que agora nós estamos ao vivo, né, pelo Face do Sol Nascer. Para a gente, hoje é um dia de grande alegria, porque nós temos mais uma atividade aí que está acontecendo, no intuito da gente procurar conhecer um pouquinho mais, né, da doutrina dos Espíritos, um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. E hoje nós estamos recebendo a nossa irmã, a dona Ana Jaissi Guimarães, que é do Rio de Janeiro, né? É uma trabalhadora da causa espírita, né? É uma atuante aí que vem aí já há algum tempo cooperando com a proposta de implantarmos o reino de Deus, né, no coração dos homens. Então a gente quer agradecer muito a dona Jaissi e nós vamos fazer uma prece inicial, e aí eu vou passar a palavra para a dona Ana, e ela vai ficar bem à vontade conosco para estar trazendo para nós um pouco que ela tem para nos oferecer na noite de hoje. Antes, porém, eu sempre gosto de lembrar que esses encontros nos remete àqueles encontros da era, vamos assim, dos primeiros tempos cristãos, né? Aonde os cristãos distantes se visitavam e se encontravam para conversar sobre o ensinamento de Jesus, para dar notícia e assim, revigorando os ânimos, né? E eu sempre tenho desta forma as palestras, mesmo online como presencial, né? É sempre uma alegria nos encontrarmos para tratar desses assuntos. Então, queremos, já rogando a Jesus as suas bênçãos para mais essa noite, agradecer pela oportunidade de aqui nos encontrarmos e que possamos nós, através da nossa ação direcionada no sentido de querer aprender um pouco mais, nos encontrarmos na condição de compreender tudo que a nossa irmã nos traz nessa noite. Que Jesus a abençoe, não só por agora, mas sempre continue dando forças para continuar no trabalho do bom combate, como nos ensina o apóstolo Paulo, buscando propagar o bem, a paz, o equilíbrio e o amor do Cristo por todos nós. Agradecemos também aos benfeitores espirituais que nesse momento se encontram conosco. Muito obrigado, Jesus, que Deus nos abençoe, que assim seja. Muito bem, então agora eu passo a palavra para a dona Ana, para que ela possa ficar bem à vontade e estamos aqui a ouvi-la. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aos queridos companheiros que nos assistem, internautas, amigos, a nossa saudação e o desejo de que todos estejamos em paz e alegria também, porque viajar pelos caminhos da nossa doutrina, da religião, do reencontro com Deus é sempre gratificante para as nossas almas. Na lousa da ação, cujo giz é o sentimento, cujo escrevente é o espírito, eu vi num deslumbramento um lindo nome gravado, de 4 letras formado e irradiando esplendor. Uma palavra que encerra toda a beleza da terra. Essa palavra era amor. Amor? Isso é mentira. A minha mente delira numa visão fantasista. Mas a voz, num tom conciso, diz: filho, já tens juízo, já não és materialista. Despertaste para a vida, crês na alma, crês em Deus. Esse pensamento encerra todos os horizontes teus. A visão do teu passado é que te faz perturbado e criva-te a alma de dor.
conturbando o pensamento com falsos ensinamentos, tu negaste o amor. Porém, agora esse amor, herança que Deus nos dá, canta dentro de ti mesmo, qual vibrante sabiá, que no topo das palmeiras, de dias horas primeiras, com seu canto anuncia e em terno gorjeio inspira o amor que gera alegria. Sim, o amor certo existe, desde o nosso alvorecer, remontando a priscas eras no início do nosso ser. Em estado de latência, no deobar da existência, Deus concede de antemão a sua herança bendita, que a alma busca contrita nas asas da oração. Este é um poema de José Soares Cardoso, O Amor. E com esta forma peculiar que tem o poeta de analisar temas, ele mostra essa ubiquidade que existe na alma do ser humano, esse ir e vir da ideação. O homem que fala de amor, o homem que canta o amor, todavia, no momento de interpretá-lo através da vida, tem dificuldade de entendê-lo, de fazer o aplicativo desse sentimento tão extraordinário que Jesus trouxe na Terra com uma visualização totalmente diversificada da que havia naquela época e dessa que há ainda hoje a respeito de amor. O amor é sentimento. E é o sentimento mais extraordinário e puro que existe em todo o universo. E eu acredito que, possivelmente, aqui neste mundo de provas e de expiações, ele ainda não está suficientemente entendido pelo ser humano. Por isso, dificilmente encontrado. Haja vista na situação em que estamos, em plena pandemia, as pessoas solicitam, pedem pão. Exatamente como no passado, pão e circo. Mas hoje é comida no prato. É mais importante atender às necessidades do estômago. É mais importante atender às necessidades orgânicas, fisiológicas, do que às necessidades da alma. Então, nunca se viu um movimento que assambarcasse o pensamento de uma grande maioria de seres humanos, rogando, pedindo por mais amor na Terra. Que as pessoas se quisessem melhor, que as pessoas se compreendessem mais, se tolerassem mais, que as pessoas fossem mais pacientes, não paciente de enfermidade, de paciência, de ter essa ciência da paz dentro da alma. Não existem movimentos nessas circunstâncias. E então, nós vemos como vai desaparecendo, vamos assim dizer, esse instituto tão extraordinário que é o Instituto da Família. Aliás, instituto que foi elevado por Jesus a uma posição de relevo quando ele escolhe a casa de Simão Pedro para a realização dos seus cultos, a realização das suas orações e demonstrando a importância desse instituto familiar chamado lar. Então, nós vamos observar que é complexo para o ser humano captar o sentido lato de amor e colocá-lo dentro de si mesmo. Então, eu vejo o amor como sendo a soma de todas as virtudes. Se nós juntarmos todas elas, nós vamos observar que nós teremos esse sentimento extraordinário. Então, eu perguntaria, quantas virtudes você já conquistou?
Ou então eu perguntaria a mim mesma, quantas virtudes eu já conquistei? Nós falamos a respeito delas, mas raramente paramos para indagar de nós mesmos quais ou quantas delas nós já conquistamos. Você tem paciência? Você é tolerante? Você é afável? Você fala com ternura? Ou se movimenta com doçura com aqueles com os quais convives no seu cotidiano? Você já aprendeu a compreender a idiosincrasia comportamental das criaturas que convivem com você? São perguntas que normalmente nós não fazemos para nós mesmos. Todavia, são perguntas importantíssimas, porque nós somos espíritas, ou mesmo que não sejamos espíritas, não tem importância. O nosso objetivo é encontrar a paz, é encontrar a felicidade, é encontrar o interior. Ou aqueles que acreditam no céu, encontrá-lo após o túmulo. Os que não acreditamos em céus, mas encontrar a tranquilidade no mundo espiritual. Esse é o objetivo. Mas temos aprendido ao longo de séculos, de milênios, incontáveis, que tudo isso é construção pessoal. Nós construímos. E para construir essa harmonia interior, nem sempre é necessário ter cultura. É necessário ter sabedoria, compreensão de vida. Vamos ver que a vida, ela demonstra sobejamente que tudo aquilo que nós idealizamos e colocamos como sendo histórias criadas pela mente humana, que a vida retrata com fidelidade muitas desses enredos que parece criação da mente, todavia é a expressão da realidade. Vou contar uma história. Não é uma ficção. É verdadeira. No encontro que tivemos anos atrás, eu era tão jovem ainda e apaixonada pelo espiritismo, ainda não conseguia entender, como não consigo ainda hoje, essa coisa extraordinária que tem essa doutrina de fazer com que paulatinamente a gente vá abrindo a consciência para o entendimento real daquilo que Deus espera de seus filhos. Eu fui a uma cidadezinha do interior de São Paulo, ia falar num lar de velhinhos, e chegamos por volta de pouco antes de 10 horas da manhã, e a sala tinha um palco, o salão tinha um palco no fundo, e quando eu parei na porta, eu fiquei extasiada. Eu sou apaixonada por poemas e por uma declamação bem feita, bem harmônica. Isso toca profundamente a minha alma, e foi exatamente o que eu vi. No palco, lá no fundo do salão, estava um senhor. Os cabelos muito alvos, a pele, o rosto marcado pelos anos e, quiçá, pelos sofrimentos da vida. Ele sorria e o único dente na sua boca. Mas eu me encantei com ele, me apaixonei por ele, porque os seus olhos sorriam também, e a sua gesticulação falava de harmonia, de verdade naquilo que ele estava. Ele falava assim: oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, dos laranjais. E eu fui acompanhando, porque tenho de memória o poema,
fui acompanhando e ele não disse uma palavra equivocada. Declamou todo o poema, que é largo, que é longo, e terminou, e todos aplaudiram, e eu também. E ele se sentou logo na primeira fila, diante do palco. Eu entrei e, não sei se por acaso ou se premeditadamente, havia uma cadeira livre ao seu lado. E eu me sentei. Olhei para ele, ele me olhou, nós sorrimos, e eu perguntei, é verdade? E ele disse, o quê? Que o senhor sente saudade dos seus 8 anos, da aurora da sua vida? Ele sorriu ainda mais largamente e aduziu, muita, muita saudade. E eu então continuei. Poderia me dizer por quê? E eles, agora não. A nossa mãe, essa que toma conta de nós aqui no lar, a nossa mãe disse que era para a gente ficar quietinho, porque para nós, uma mulher de janeiro, então a gente tem que ficar bem quietinho para escutar o Rio, que vai falar para nós. E eu achei muito engraçado aquilo. Eu disse, tá certo, então vamos ficar aqui. Mas aí eu continuei. Mas o senhor vai me contar essa história, não vai? E ele, amanhã. Se a senhora vier aqui amanhã, eu conto. Mas agora, ó, silêncio, a mulher do Rio vai falar. E da prece inicial, quando nos convidaram, e eu me levantei para falar, ele olhou para mim, balançou a cabeça, a mulher do Rio. Fizemos a nossa palestra. Ao terminar, fomos até onde ele estava e disse, amanhã, vamos marcar um encontro? Amanhã, nesse mesmo horário, a gente se encontra. Eu me fui, mas guardei na memória daquele velhinho declamando os meus 8 anos. E quanta coisa me passou pela cabeça. E principalmente agora, quando já estou lá nas alturas de muitas décadas vividas, eu penso, quantas crianças hoje poderiam declamar os meus 8 anos, sentindo realmente saudade da sua infância? Quantas crianças hoje poderiam dizer, oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida? E falar isso com a alma, falar com o coração, porque realmente sentem saudades da convivência com seus pais, com seus avós, com seus irmãos, com a sua família, ou com os coleguinhas, com a escola, com as pessoas. Quantas crianças amanhã poderão dizer, oh, que saudade que eu tenho. E eu estava muito curiosa de saber o que é que o meu amigo iria me contar. No dia seguinte, chegamos, e como tínhamos muita amizade, que tomava conta do lar, ela estava esperando na porta. E ela, então, veio ao meu encontro. Acho que ele nem dormiu esta noite. Levantou cedo, se preparou todo, tomou banho e está esperando ali no jardim. Fomos até lá e debaixo de uma latada de jasmins, ele estava sentado. Estava lindo e sorria, com aquele dentinho só. E os olhos também claros sorriam igualmente. Sentei ao seu lado e disse, agora eu quero saber por que a saudade da sua infância. E ele continuou dizendo que foi muito querida. O meu pai era um lavrador, desses pequenos. Tinha um sítiozinho, um pedacinho de terra, onde ele construiu uma cabana, uma casinha de pau a pique. E estava ele e a minha mãe. Os dois já tinham alguma idade e não tinham filhos. Até que
começou a sentir umas coisas estranhas, umas coisas assim, e era eu que estava chegando. E eu cheguei, então, e foi uma alegria. Aquela casinha onde morava apenas aqueles 2 corações. O papai, então, fez um puxadinho, que era o meu quarto, o meu quartinho, e a mamãe enfeitou com a sua... E eu cheguei nos braços daquelas criaturas que, que acreditaram que eu fosse realmente a materialização da felicidade no lar deles. E eu cresci entre aqueles braços que me acarinhavam, entre a ternura daqueles 2 corações, o carinho daquelas 2 criaturas que fizeram da minha pessoa o centro dos seus pensamentos. E fui crescendo. Quando já estava grandinho, eu gostava de ficar escondido, olhando o carinho do papai e da mamãe, como eles se abraçavam, como eles se acarinhavam, como eles se queriam bem. E de manhãzinha eu levantava e ficava olhando. A mamãe preparava o café da manhã, o papai tomava o café e saía. E os 2 iam juntos até a porta da cozinha. E aí eles se abraçavam. Aí o papai pegava a enxada, botava no ombro e saía. Ele tinha uma picada assim no mandiocal, no fundo da nossa casa tinha uma plantação de mandioca ou de aipim, e aí então ia para o seu trabalho. A gente morava muito longe, tinha uma vizinha assim, onde o papai ia de 15 em 15 para trocar as coisas. Nem era para vender muito, porque não dava para vender. Algumas coisinhas ele vendia e a maioria das coisas ele ficava. Aí ele voltava, trazia um dinheirinho que ele guardava numa latinha debaixo da cama. Ele pegava a latinha, botava o dinheirinho ali dentro e guardava. E trazia coisas que a gente usava, deixava outras coisas que ele tinha levado. Nossa vida era assim, cheia de carinho, cheia de amor. E eu cresci mais um pouquinho, e quando eu já estava crescidinha, então o papai trouxe uma enxada menorzinha, que era para mim. Então, de manhã também eu levantava, a gente tomava um café, aí eu abraçava a mamãe e ia correndo na frente, porque eu sabia que os 2 iam parar na porta da cozinha para se abraçarem, naquele carinho que encantava os meus olhos, encantava minha alma, quando eu ficava olhando, assim, por trás do mandiocal, o abraço dos 2. Aí a gente ia para o trabalho. E a nossa vida era assim. Eu nunca fui na cidadezinha do pai, porque nem precisava. Quando o papai ia, eu ficava sozinho trabalhando. E cuidando da minha mãe também. E a nossa vida ia indo. Eu já estava assim com uns 12 para 13 anos, não sei direito esse negócio de idade, eu não entendo muito, sabe? Mas eu já estava assim, quando um dia nós estávamos voltando do trabalho, com a nossa errada no ombro, aí o papai tinha um costume, ele assoviava. Quando chegava na curva do mandiocal, ele assoviava. E quando ele assoviava, eu sabia o que acontecia. A mamãe tirava o pano da cabeça, ajeitava o avental, ajeitava a saia, ajeitava o cabelo e ia na porta da cozinha esperar o papai. E nós estávamos voltando, o papai assoviou e foi caminhando. Aí chegou na curva e assoviou outra vez. E tornou a assoviar. Aí eu vi o papai jogar a enxada no chão e sair correndo. E eu fiquei ali parado, perto da enxada, e não estava entendendo o que estava acontecendo. De repente, o grito do papai: não, não faça isso comigo. Você não pode fazer isso comigo. Aí eu joguei a minha enxada também e fui correndo. Parei na porta. A mamãe estava deitada na beira do fogão,
E o papai tinha a cabeça dela no seu colo, e ele chorava e se balançava, sacudindo a mamãe, dizendo: você não pode me deixar, não faça isso comigo, por favor. Mas por primeira vez na vida, a mamãe não atendeu o papai, ali, com os olhos fechados. Então, eu e o papai guardamos ela, assim, num elevadozinho que tinha debaixo de uma árvore grande. A gente guardou a mamãe ali. Aí a nossa casa ficou um pouco triste, porque o papai já não cantava mais e a gente conversava pouco. Havia aquela saudade guardada dentro do peito. Toda tarde, quando nós voltávamos do trabalho, o papai subia o morro, ia conversar com a mamãe. Ficava um bocado de tempo conversando. Aí voltava e a gente tomava a nossa sopa. E a nossa vida foi indo para frente. E eu fui crescendo, já estava um rapaz, e um dia eu acordei, levantei e olhei no quarto, o papai estava dormindo ainda. Eu achei aquilo fora do comum e até engraçado. Falei: o papai está velhinho, coitado, não acordou. Sempre era ele que fazia o café. Aí eu resolvi, fui fazer o café para nós, preparei a mesa e voltei lá e dei uma olhadinha. Ele ainda tem uma posição dormindo. Eu esperei mais um pouquinho, aí o sol já estava. Aí eu cheguei na porta e falei: pai, está na hora. Mas ele não respondeu. Aí eu entrei e sacudi ele: pai. Aí foi a minha vez. Foi a minha vez de gritar: pai, não faz isso comigo, pai. O senhor não pode me deixar sozinho. Acorda, pai, acorda. Vamos trabalhar, pai, vamos. Mas ele não me respondeu. Ele me abandonou, sim. Foi ficar com a mamãe. E agora era eu que voltava do trabalho e subi o morro para conversar com o papai e com a mamãe, perguntar para eles o que é que eu tinha que fazer. Eles não respondiam e eu ia vivendo. Até que um dia, um movimento assim, não muito distante do nosso sítio, aí eu fui até lá e sabendo que umas pessoas tinham comprado um pedaço de terra perto do nosso e estavam arrumando lá, fazendo uma casinha para trazer a família ali para morar. Eu achei aquilo bom, porque agora eu ia ter vizinho, ia ter com quem ir na cidadezinha, porque agora era eu que ia na cidadezinha para fazer as trocas, de algumas coisinhas. Continuei guardando o meu dinheirinho dentro da latinha. E eles iam construir também a casinha de pau a pique, e como eu já tinha a experiência de consertar a nossa, fui ajudar também. E ajudei, construímos uma casinha, e quando todo mundo chegou para morar, eu tive um baque no peito, porque eu vi a cara mais linda do mundo. Ela tinha um cabelo negro, que chegava até na cintura. Os olhos brilhavam. E tinha um sorriso que tinha uma covinha no rosto, a coisa mais linda. O coração bateu depressa. E eu pensei: se ela me quiser, a gente casa. E aconteceu. Não demorou muito. A gente casou. E fomos morar na minha casinha que eu preparei. Aí eu ajeitei o jardinzinho que a mamãe tinha, estava meio esquecido. A hortinha que o papai, que também estava meio deixado de lado. Ajeitei tudo, ajeitei a casinha, tudo para receber a flor mais linda do mundo, a minha mulher, e para enfeitar a nossa casa. E a gente começou a viver aquela vida de carinho igual do papai e da mamãe.
Eu procurava fazer tudo igual ao papai. Cuidava dela como o brinquedo mais caro do mundo. Tudo era tão lindo. E assoviava também. E quando eu assoviava, ia na porta me esperar. E um dia eu assoviei e ela não veio. Tornei a assoviar, ela não veio. Então eu corri. Nem terceiro, eu corri, estava sentada perto da mesa. E eu falei, por que você não veio? E ela não respondeu. Então eu corri, ela se levantou e disse, olha para mim. E eu olhei, mas eu não vi nada. E ela falou, olha direito. E eu olhei direito, mas não vi. Aí ela falou assim, você é cego mesmo? Eu estou grávida. Oh, meu Deus do céu, acho que um pedaço do céu caiu na minha cabeça. Eu corri e agarrei ela e abracei tão apertadinho. E ela começou a gritar e me empurrar e disse, você está amassando o nosso neném. Então eu a larguei e dei tanto beijo nela e no neném. Oh, meu Deus! Aí eu pedi perdão para o papai e para a mamãe, porque agora a felicidade caiu em cima da nossa casinha outra vez. E aquela saudade doída foi amanhando, porque agora eu tinha uma esperança, um filho que ia chegar. E o meu filho, oh meu Deus do céu! Aí eu conversava com a minha mulher e falava para ela, olha, agora eu vou trabalhar de verdade mesmo, vou ganhar dinheiro, vou aumentar a nossa terra, porque eu mostrava a minha mão calejada, mão de trabalhador rural, e falava para ela, nosso filho não vai ter essa mão cheia de calo, essa mão grossa, que é a minha. O nosso filho vai ser doutor. O nosso filho vai estudar, vai ter um diploma, o nosso filho vai ser diferente daquilo que eu sou, ser lavrador, não. E eu trabalhei, e quando meu filho chegou, eu já tinha comprado mais um pedaço de terra, tinha já umas vaquinhas, e eu fui crescendo devagar. E o meu filho estava lá, e depois desse filho, chegou outro filho. E depois desse outro, chegou mais outro. E eu trabalhava firme mesmo para aumentar os meus ganhos. E aí, eu ainda guardava algum dinheirinho assim na latinha. Mas lá na cidadezinha, que já tinha crescido também, eles inventaram um negócio chamado, como mesmo, chamado banco. É banco, mas não é banco de sentar, não. É banco de guardar dinheiro. E tinha um homem lá que chamou todos nós lá e disse que era para a gente guardar o dinheiro lá naquele banco que não é de sentar. Aí, então, eu já guardava o dinheirinho lá no banco e o dono do banco sempre conversava de que aquele dinheirinho era para a gente crescer. E eu falava, esse dinheirinho é para os meus filhos, porque filho meu não vai ter mão grossa, assim, mão calejada, que nem que eu tenho. E os filhos foram multiplicando, e foi aumentando também. Eu já tinha uma fazendinha, depois tinha fazendinha, depois já tinha 3 fazendinhas, enquanto já tinha um bocado de filho também. Aí chegou a hora do filho mais velho ir para estudar. Aí eu fui lá no dono do banco, porque era ele que explicava tudo para a gente. Aí eu falei para ele que eu queria que o meu filho fosse estudar numa cidade grande. E ele falou que tinha um negócio chamado, e eu disse, internato? É esse negócio que guarda os filhos dos outros lá, é internato. Então, o dono do banco ajeitou tudo para o meu filho ir para o internato, e ele foi o primeiro, depois foi o segundo, e eu continuei trabalhando duro para botar mais dinheiro naquele negócio chamado banco, que era para os meus filhos não sentir falta de nada. O tempo foi passando, tanta coisa que aconteceu, aí aconteceu do primeiro filho estar se formando,
formando. Meu filho ia ganhar um diploma. E eu estava tão feliz quando eu fiquei sabendo que já estava na hora do diploma. Eu falei para minha mulher, olha, quando o filho da gente recebe o diploma, o pai e a mãe precisam estar lá junto. Então, a gente vai na cidade grande para ver o diploma do nosso filho. Aí ficamos esperando o filho chamar e vir buscar nós, porque a gente não sabia ir e tal. Aí o tempo passou, aí o filho veio o filho, veio os outros filhos também. Aí eu falei que a gente estava querendo ir ver ele receber o diploma. Aí o filho falou assim, ó pai, sabe o que é? A gente pensou, os irmãos, nós reunimos e achamos que o senhor nunca saiu daqui, era uma viagem grande, a mamãe também, então eu já recebi o diploma. Aí a mulher olhou para mim, eu olhei para ela, e eu disse, que bom, filho, então mostra o diploma para a gente, que a gente não sabe o que é isso, não. Aí ele mostrou o diploma e a gente ficou feliz, porque ele trouxe um monte de retrato. A mulher pregou todos os retratos nas paredes, assim, porque agora a nossa casa estava maior. Cada vez que nascia um filho, a gente fazia um puxadinho. Nascia outro filho, fazia outro puxadinho. E de puxadinho, puxadinho, a gente já tinha uma casa grande e ela foi pregando tudo nas paredes para a gente ficar admirando os filhos. Aí, quando o filho mais velho avisou que ia casar, aí a gente pensou assim, casamento já é uma coisa séria, então o pai, a mãe tem que estar junto com os filhos quando eles vão casar. Então dessa vez a gente vai para a cidade grande para ver o casamento do filho. E a gente ficou esperando. Aí a filha veio e eu perguntei, quando vai o seu irmão? Aí a filha falou assim, oi pai, sabe o que aconteceu? Parece que aqui dentro alguma coisa falou o que tinha acontecido, mas eu fiquei esperando, e a mulher também, é que a gente pensou que ele falou, de verdade, filha, é uma viagem muito grande, a sua mãe nem sabia como é que ia pôr um sapato no pé, e aqueles vestidos tudo, e eu também pensei, tá certo, filha, tá certo. Aí ela falou, mas eu trouxe o retrato, todos os retratos do casamento. Olha, pai, que coisa linda, olha, mãe, a sua nora, o seu filho, o casamento e tudo mais. E a gente olhava os retratos todos e a gente ficou feliz, porque... E foi tudo tão igual, filha, que nem adianta contar para você, foi tudo igual. A gente não chegou a conhecer muito as nossas noras nem os nossos genros. Mas quando nasceu o neto, aí eu pensei que a gente podia conhecer o neto, né? Mas eles falaram que a minha nora, ela tinha medo de barbeiro, porque a casa é de pau a pique, ela tinha medo de barbeiro. Aí eu falei pro filho, eu nem faço barba no barbeiro, eu mesmo passo a gilete no meu rosto e eu mesmo faço a minha barba. Aí ele disse, não, pai, não é barbeiro de fazer barba, é um bicho que dá assim, na casa de pau a pique, como a nossa assim, é um bicho, e esse bicho é perigoso, então ela não quer que... E eu quase que perguntei, e a gente não pode ir lá não? Mas eu não perguntei não, porque o filho era doutor, o filho sabia mais do que eu, ele sabia o que era mais melhor para a gente, então eu fiquei calado. Aí o tempo foi passando, eu já tinha bastante neto, que eu conhecia tudo de retrato. Tinha retrato para a casa toda de neto, de gente toda, e eu e a mulher ficava namorando nossos netos. Aí um dia eu estava voltando do trabalho, agora já não carregava mais enxada, porque agora já era fazendeiro, agora já tinha até um cavalo que eu montava no cavalo. Aí eu estava chegando de cavalo e subiei. Ela não veio.
E eu não assobiei outra vez. Eu desci do cavalo e ela estava igual a minha mãe, deitada na beira do fogão, porque apesar da gente ter dinheiro, ela nunca deixou de cozinhar a minha comida, de cuidar da nossa casa. Ela nunca teve uma empregada. Ela não levantou nunca mais. Me deixou sozinho naquela casa grande. Não tinha ninguém. Os filhos demoravam para vir visitar, vinha de vez em quando. Aí, quando o filho chegou para visitar, a mãe já estava dormindo junto do papai e da mamãe. Aí eu falei para o meu filho, falei, ô filho, olha uma coisa, eu já estou velho, mas eu sou forte. Eu trabalho ainda, trabalho bastante, e eu nem preciso de nada de ninguém. Eu sei cuidar de mim mesmo, eu sei lavar minha roupa, e então eu pensei assim, eu não conheço os meus netos, então eu pensei, filho, que eu podia ir morar com você na cidade grande. Você faz um puxadinho, um puxadinho na sua casa, para mim, não precisa de um puxadinho grande, pode ser um puxadinho pequeno, uma caminha, e pronto, filho, não precisa de mais do que isso. Eu tenho a minha malinha, que era do meu pai, e um pouco de roupa, e eu tenho a minha latinha também, onde eu guardo, ainda hoje eu guardo um dinheirinho debaixo da cama. Então, filho, eu não vou dar trabalho para ninguém, e eu posso até cuidar dos netos. O que você acha, filho? Aí ele disse, bem, pai, eu não posso tomar essa decisão sozinho, eu tenho que perguntar para os outros irmãos também, e depois a gente conversa sobre isso. Aí ele foi embora, e eu fiquei esperando, passou um ano, passou outro. Aí um dia a filha chegou e falou, olha, pai, nós vamos levar o senhor com a gente. O senhor vai morar lá na cidade grande, é uma mudança de vida muito grande, muito complicada, mas o senhor vai se dar bem. Eu fiquei muito feliz. Fui lá contar para minha mulher, para minha mãe, para o meu pai, que eu ia embora para a cidade grande, mas eu não ia deixar eles, não, porque eu ia com o corpo, mas o coração ia ficar ali com eles. Aí chegou o dia da viagem, a gente foi viajar. Era longe, filha, longe, muito longe. Aí, quando nós chegamos na tal da cidade grande, tinha muita gente, tinha muito carro, e eu fiquei assim, aturdido, e pensando, onde você mora, filha? Quando vai chegar na sua casa? Ela, espera, pai, tem paciência. Aí a gente chegou numa casa grande, cor-de-rosa, e eu perguntei, aqui é a sua casa? Ela disse, não, pai, aqui, sabe o que é? Aqui como é que eu vou explicar para o senhor? Aqui é como um pensionato, aqui é uma instituição onde as pessoas idosas ficam morando, porque na casa da gente tem criança, o senhor sabe como é que é, o senhor não ia se sentir bem. Então, o senhor vai ficar aqui. Tem gente da sua idade, tem enfermeiros, tem médico, tem tudo, e o senhor não vai precisar de nada, e a gente vem visitar o senhor sempre. Eu disse, tá bom, filha. Aí eu fui para um quarto que era grande, tinha uma caixa grande, chamada guarda-roupa, tinha uma cama, tinha mesa, tinha um banheiro, tinha tudo, filha. Coisas que eu nem sabia usar direito, nem sabia para que era. E eu fiquei ali. Os filhos vinham visitar, mas os netos, eles tinham medo que eu tivesse alguma doença que eu peguei lá no mato. Os netos eu não chegava a ver, só de retrato mesmo. E genro e nora também de retrato. Mas eu ganhava muito presente, filha. Sempre estava chegando aquelas caixas de presente. Sabe, filha, eu nunca abri nenhuma caixa daquela. Eu pegava aquilo e botava naquela caixa grande chamada guarda-roupa. Eu guardava tudo lá, porque a minha roupa eu botava na minha malinha que ficava debaixo da minha cama.
E o tempo foi passando, filho. O guarda-roupa estava cheio de caixa de presente. Debaixo da cama também tinha bastante caixa de presente. Aí um dia, a dona que tomava conta de tudo me chamou e falou assim: olha, aqui não é uma instituição de caridade. As pessoas pagam e já tem 3 meses que eu não recebo o pagamento do quarto que o senhor utiliza. E então eu tenho que pedir que o senhor saia. Eu falei, mas para onde eu vou? Ela disse, não sei, eu tenho tentado entrar em contato com seus filhos, mas eu não tenho conseguido. Os telefones não atendem, eu não estou sabendo mais deles. Então eu gostaria que o senhor deixasse o quarto, porque outras pessoas vão. E eu fiquei pensando o que eu ia fazer com a minha vida. E ela falou, mas para o senhor sair, o senhor tem que pagar a dívida que tem. Aí eu falei, olha, dona, lá naquele negócio chamado guarda-roupa, tá cheio de caixa de presente que eu não sei o que é. Debaixo da cama também tem bastante caixa. E eu tenho uma latinha que tem um dinheirinho que eu guardei. A gente pode dividir. Eu vejo quanto dinheiro tem lá, a gente divide, dou metade para a senhora e fico com outra metade, que é para eu ver para onde eu vou. Ela concordou e eu peguei o dinheiro, dividi, dei metade para ela, fiquei com a metade, peguei a minha malinha e saí. Mas eu estava tão perdido, filho. Aquelas ruas cheias de gente, que eu não sei para onde que ia para cá, ia para lá, e aqueles carros que buzinavam, e aqueles carrão grandes, e até que eu cheguei num lugar que tinha bastante daqueles carrão grande, e eu perguntei para um homem, para onde vai esse carro grande aqui? Aí ele falou que aquilo era um ônibus, e ia para um lugar. E eu perguntei, como é que a gente vai para esse lugar? Ele falou, ali, compra uma passagem ali. Aí eu fui lá, eu estava cansado, com fome. Cheguei lá e perguntei quanto custava a passagem. Ele falou, e eu perguntei, esse dinheiro aqui dá para pagar? Aí o homem pegou o dinheiro, sobrou um pouquinho ainda. E eu, então, pude tomar uma aguinha, um cafezinho, e entrei no ônibus, sentei. Ah, filho, dormi. O ônibus foi embora. Viajou a noite inteira, filha. Até que ele parou e todo mundo começou a descer. Aí o dono do ônibus falou, todo mundo desce, aqui é a final da linha. Aí eu desci também e fui andando, cheguei numa praça, sentei num banco e dormi, filha, dormi. Aí, de repente, eu senti uma coisa macia passar assim no rosto, abri os olhos e era uma senhora, que é a nossa mãe aqui. E ela perguntou, o que você está fazendo aqui? Onde você mora? Aí eu falei para ela, eu não moro, não. Eu não moro. Eu cheguei, não tenho onde morar, não. Ela falou, mas o senhor não tem família? E eu fiquei quieta, e eu falei, não tenho família, não. Aí ela falou, então eu vou levar você para minha casa. E ela trouxe eu aqui, filha. E aqui, então, eu encontrei o céu, filha. Esse povo, tudo que está aqui são irmãos. E ela é a nossa mãe, filha. E eu disse, que coisa boa, não é? E os seus filhos? Quanto tempo faz? Já tem um bom tempinho, filha. Eu nunca mais soube deles, não. Aí, e o senhor sente falta? Ah, eu sinto falta do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, dos meus filhos, da fazendinha. Eu sinto falta de tanta coisa, filha. Mas aí eu penso assim, tudo é coisa que eu não posso ter. Então, se eu não posso ter, eu tenho que ficar feliz. Aí eu lembro que Deus é tão bom que Ele me deu uma mãe. A nossa mãe que toma conta de nós. E
não deixa a gente ficar infeliz. E sabe, Fia, uma coisa muito boa que aconteceu também para mim, eu virei espírita. Porque a minha mãe aqui é espírita. Então, a gente também tem estudo de espiritismo. E eu disse, que coisa boa, pai. Aliás, já que o senhor não tem filhos, e eu também já não tenho mais o meu pai, o senhor não quer ser meu pai, não quer me adotar? Ele já é minha filha. Desde que a senhora estava falando lá, eu já pensava, essa filha eu queria ter para mim. Pronto, pai. Então eu sou sua filha. Vou te chamar de pai. Aí ele disse, pai, o senhor está feliz agora? Ah, filha, estou feliz. Porque eu tenho uma mãe que é uma mãe. E eu tenho o Espiritismo, que é a minha religião, fez eu entender que a gente não morre. Então, eu entendi que o meu pai, a minha mãe e a minha mulher não morreram. Eles estão vivendo, filha. E um dia eu vou encontrar com eles, quando eu for para lá também. Eu disse, ô pai, abracei, disse, agora estou indo embora, vou voltar para o Rio. Mas, uma vez por ano eu retorno e eu venho aqui visitar o senhor. De vez em quando eu ligo também, para saber notícias. E eu me fui, levando aquela figura terna, linda no coração. Retornei algumas vezes, e da última vez que nos encontramos, quando eu cheguei, já tinha avisado que ia chegar, quando eu cheguei, a mãe estava na porta esperando e disse, corre, acho que ele está só te esperando, ele não fala noutra coisa, diz que a filha dele do Rio vai chegar. E eu corri, e cheguei no quarto, aquele quarto limpo, cheiroso, os lençóis muito altos, e ele deitado. A diferença é que agora aquele dentinho tinha sumido também, não tinha nenhum. E ele estava sorrindo, com a boca, com os olhos, e levantou a mão. Fia, aquele Fia entrou aqui. E eu corri até ele, puxei a cadeira, sentei na beira da cama. E eu disse, pai, como é que você está? Estava esperando você, Fia. Agora eu estou feliz que você está aqui perto de mim. Aí, sabe, Fia, eu tenho estudando o Evangelho. A mãe deu um Evangelho para mim, Fia, e ele enfiou a mão debaixo do travesseiro, tirou um Evangelho já surrado. E eu falo, olha, Fia, o meu Evangelho, eu leio todo dia eu leio o Evangelho. Eu falei, você lê, pai? Lê? Aí ele, filha, eu abro o Evangelho e fico passando o dedo assim em cima das letras. Eu não aprendi ainda a ler, não, mas o meu dedo já sabe tudo do Evangelho, ele já aprendeu, de tanto que ele passa em cima das letras. Eu disse, que bom, pai, o senhor tem um dedo que sabe ler, o meu não sabe, não, se eu passar o dedo eu não sei nada. Ele riu para mim. Aí eu disse, pai, e os seus filhos nem procuraram? Aí ele disse, não, filha. Aí eu disse, que porcaria de filhos, né, pai? Não, filha, não fala assim não, filha, não fala não. São seus irmãos, não são porcaria de filho, não. É que, sabe, filha, eu agora sou espírita. E às vezes eu converso com Deus, que é o nosso Pai. Aí eu falo para Deus assim, ô Deus, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca tirei nada de ninguém, eu sempre gostei do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, dos meus filhos, gostei de tudo. Então, pai, se eu tiver um merecimento assim, desse tamanhinho, o senhor deixa eu voltar outra vez? Eu quero reencarnar, pai, e quero que o senhor devolva o meu pai. Aí eu falo com Deus assim, ó Deus, se eu tiver um merecimento assim, desse tamanho, então o senhor devolve a minha mãe? Eu quero nascer do meu pai e da minha mãe. E aí eu falo
para Deus assim, Deus, eu nunca fiz nada de ruim para ninguém. Se eu tiver um merecimento assim, desse tamanho, o senhor devolve a minha mulher? Eu quero casar com ela outra vez. Aí, filha, sabe o que eu falo para Deus? Não, pai, o que o senhor diz aí? Eu falo para ele assim, Deus, se eu tiver um merecimento desse tamanho assim, Deus, o senhor devolve meus filhos, todos eles. Eu disse, pai, esses filhos, por que o senhor quer de volta? Ele disse, pera, filha, pera. Eles não fizeram nada de errado, filha. Eu fiz tudo errado. Sabe, filha, quando os filhos nasceram, eu disse para minha mulher, os meus filhos não vão ter, assim, essa mão calejada que nem que eu tenho. Meus filhos vão ser doutor. Todos eles vão ser doutor. Nunca botei uma enxada na mão de um filho. E eles foram tudo estudar, filha. E eu dei tudo para eles. Dei dinheiro, coisas, estudo, diploma, tudo que eu achava que era o melhor da vida. Mas eu não dei o mais importante, filha. Eu não dei Deus para os meus filhos. Nunca falei para eles do nosso Pai. Então eles não entendiam o que era Deus. Então, filha, eu quero tudo de volta, porque agora, filha, eu vou ensinar para os meus filhos que existe Deus. Eles vão aprender a rezar e vão aprender, filha, que enxada não é uma coisa ruim para ninguém. A enxada e um calozinho aqui, outro ali, só faz bem para as pessoas. Então, os filhos têm que trabalhar, aprender a trabalhar. E isso eu vou ensinar para os meus filhos, se Deus achar que eu tenho merecimento para voltar e pegar eles de volta, porque eu vou ensinar o caminho para Deus para os meus filhos tudo. E eu fiquei olhando para aquela criatura. E eu disse, pai, eu estou pregando espiritismo já desde a minha adolescência. E agora eu vejo que eu não aprendi nada ainda. O Senhor me deu uma lição tão linda. Aprender a compreender. A gente aprende as coisas, decora coisas, a gente memoriza coisas, mas nem sempre nós compreendemos aquilo que a gente pensa que sabe. Então, ele me ensinou a compreender e principalmente que recomeçar é uma coisa boa. Então, nós temos as nossas casas espíritas, bênção de Deus, numa terra tão necessitada. O que é que nós temos ensinado para as nossas crianças? O que eu peço aos companheiros da nossa casa espírita é que ensine a eles, com a continuidade da vida, aprender a fazer o aplicativo da vida corretamente, aprender a viver, aprender a valorar cada coisa que vem ao encontro do nosso coração. Hoje, a gente ouve falar nos meios de comunicação milhões de vidas perdidas. Oh, meu Deus! Nenhuma daquelas vidas está perdida. Perdidas são as vidas que estão sendo gastas com drogas, com álcool, com sexo desregrado, com as loucuras das paixões desenfreadas, com os palavrões que escapam de bocas que deveriam aprender a falar com ternura. Essas vidas estão sendo jogadas fora, mas aqueles que desencarnam, aqueles que abandonam o corpo e partem para a vida verdadeira, esses estão despertando para uma outra expressão de vida. E ninguém desencarna sem que seja da vontade do Pai. Aliás, isso está no Evangelho. Está lá dito que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, uma folha de uma árvore, sem que seja do conhecimento do Pai, da vontade dele.
Então não existe vidas perdidas. Existem criaturas que partem para o mundo espiritual de uma maneira ou de outra, todos nós iremos para lá. Mas quando nós destruímos as vidas aqui na Terra, quando damos exemplos negativos aqui na Terra, ou quando fazemos loucuras defendendo ideias ou ideais que absolutamente não fazem crescer o ser humano, essas vidas estão sendo perdidas. Quando sentamos na mesa de bar ou mesmo dentro de casa e levamos um cigarro à boca ou levamos um copo de álcool à boca. Quando utilizamos das drogas, dos estupefacientes, aí sim estamos jogando a vida fora. Mas desencarnar, não. Desencarnar é viajar para uma outra expressão de vida. E isso é uma bênção de Deus. Visão diferenciada. A casa espírita precisa ensinar as criaturas, não que é importante dar comida aos que têm fome. Isto é bom, mas não é caridade. A verdadeira caridade, ela vem dos sentimentos. Quando nós oferecemos às criaturas que estão conosco os nosso sentimento de afabilidade, de doçura, de carinho, de ternura, de fraternidade, aí então nós estamos realmente alimentando a alma. Como Jesus dizia, aos pobres sempre os tereis, a mim nem sempre. Então fazer uma revisão da nossa visão como espíritas que somos e ensinar um pouco mais às criaturas a valorar o sentimento, que é o que nós vamos levar quando partirmos para o mundo espiritual. A vida, dizia o Sr. Guimarães, é um hino de esperança, e o Espiritismo é a esperança materializada em nossas mãos para nos soerguer do mesmismo, das coisas vãs, sem valor, e do temor que temos da desencarnação, porque basta que vivamos uma vida construtiva, para que a desencarnação seja a porta da libertação e um ideal para as nossas almas. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora grande distância, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando os meus sonhos a quedas d'águas afluos. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares, e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sei que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz. Obrigado, dona Ana. A sua palestra foi muito emocionante, nos trazendo proposta de reflexão. E nós só temos a agradecer a Jesus pelo seu carinho, pela sua disposição de estar conosco, trazendo um pouco da sua vivência, e que Deus nos abençoe. Assim agradecemos a sua participação e agradecemos a todos os nossos amigos e irmãos que estão conosco nesse momento. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ampare sempre.
Ok. A todos, então, nosso carinho. Até uma próxima. Adiós, Paulo. Até mais ver. Até mais, dona Ana. Muito obrigado.